Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, a natureza do Centro-Sul. Neste capítulo, nós vamos apresentar características naturais da região Centro-Sul: relevo, hidrografia, clima, cobertura vegetal, bem como as principais transformações que ocorreram no espaço natural, né? Seus fatores, suas consequências ambientais, que serão ampliados, né, no nosso estudo sobre a relação entre sociedade e natureza por meio dessas reflexões sobre a intensa exploração da rede hidrográfica para a obtenção de energia, transporte fluvial, irrigação, lazer, né? Então, nós vamos acompanhar, né, algumas explicações, né, que nós vamos dar nesse capítulo, apresentando aí a natureza do Centro-Sul, né? Então, nós sabemos que o termo hotspot, ele foi escolhido em 1988, pelo cientista ambiental inglês Norman Meares, em Oxford, na Universidade dos Estados Unidos, para identificar regiões que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade da Terra, né, que nós temos no Brasil, e que são, ao mesmo tempo, áreas mais ameaçadas do planeta, né? Então, isso é muito comum no nosso país, né, no Brasil. Então, vamos em frente. O espaço natural bastante transformado. O Centro-Sul é onde o espaço natural foi mais transformado. Em virtude de quê? Em virtude da intensa atividade econômica, maior índice de aproveitamento de terras para agricultura e pecuária, maior densidade populacional, as mais elevadas taxas de industrialização e urbanização, e entre outros itens. Então, em decorrência desses fatores e de uma visão da natureza como mera fornecedora de recursos, diversos problemas ambientais começaram a ser verificados no Centro-Sul. Então, nós temos aqui a unidade de relevo do Centro-Sul, classificada pelo Jurandir Ross, né, em 1990. Nós temos aí, né, os planaltos e serras de Goiás e Minas, a depressão do São Francisco, a planície litorânea, os planaltos e as serras do Atlântico leste e sudeste, a depressão periférica, as planícies de Lagoas dos Patos e Mirim, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e a planície do Pantanal. Essa é as unidades de relevo classificado por Jurandir Ross, do Centro-Sul. Então, os planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste, eles são a forma de relevo predominante em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, estendendo-se em trechos de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. São de origem relacionada a sucessivos ciclos de dobramentos e ao surgimento de toda a faixa oriental da América do Sul. Então, esses dobramentos bastante antigos sofrem intensos processos erosivos. Aí nós temos alguns trechos da Serra da Mantiqueira, de Lima Duarte, Minas Gerais, né, uma foto de 2003, e nós temos aí uma foto de 2006 da Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais. No sentido leste-oeste, a estrutura rochosa predominantemente cristalina dos planaltos e das serras do Atlântico leste e sudeste vai dando lugar a uma predominantemente sedimentar, né? E aí se encontram o quê? Os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná. Então, entre essas duas unidades de relevo, estende-se uma depressão periférica, né, que se prolonga até o litoral sul de Santa Catarina. Então, essa depressão, a origem dela está associada a quê? Ao processo de erosão que se desenvolve na borda da bacia, a partir dos planaltos e das serras do Atlântico. Então, aí nós temos o perfil do relevo de São Paulo a Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aí
o oeste, Mato Grosso do Sul, e leste nós temos São Paulo. Então nós temos aí planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Aí nós temos a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná e os planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste e o Oceano Atlântico, né? Você vê aí como está bem acima do nível do mar. Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Bom, as altitudes raramente ultrapassam a 1.000 metros. O relevo apresenta-se mais plano, favorecendo aí a mecanização das atividades agrícolas. Em direção ao sul do país, o que vai ocorrer? Um aumento gradativo de altitude, até que se atinjam uns 1.500 metros, né? Ainda na parte sul desta unidade de relevo, verifica-se a ocorrência do solo de terra roxa, que esse solo de terra roxa, ele serviu de base para a expansão cafeeira da região. Isso desde a década de 1970, que vem sendo largamente ocupado pelas culturas de cana-de-açúcar e de soja. Então, nós temos aí o Cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. É uma foto de 2005. Né? A planície litorânea no Centro-Sul. Bom, os trechos de restritos e estreitos apresentam-se de forma mais extensa apenas no estado do Espírito Santo. E em outros trechos são conhecidos como baixadas, né? No extremo oeste do Centro-Sul, há uma área de baixas altitudes que equivale ao Pantanal Mato-Grossense, né? Esse que é atravessado pelo Rio Paraguai, e o Pantanal constitui uma espécie inundável em razão das enchentes desses rios de sua baixa altitude. Então aí nós temos deslizamentos, né, que acontecem muito na região Centro-Sul, na favela Parque São Bernardo, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí nós temos a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, né, uma foto de 2006. E a hidrografia do Centro-Sul, né? A contaminação das águas é um dos grandes problemas ambientais dessa região. Nas medidas, na média e nas grandes cidades, a contaminação vem ocorrendo devido à quantidade de resíduos sólidos, de resíduos líquidos, que são lançados nos rios e pela contaminação dos seus mananciais. Então, a poluição ela é bastante elevada também nas áreas rurais, pelo uso de agrotóxicos, de fertilizantes, de fezes de animais, além do despejo de esgoto e de lixos domésticos. Então, aí nós temos resíduos jogados no rio Tietê, né, que é considerado um rio morto, em São Paulo. Aí é uma foto de 2007. Imaginamos como ele está hoje. Além de possuir um grande potencial hidráulico, os rios da bacia do Paraná vêm sendo aproveitados para a navegação. Claro, com a regularização dos cursos de trechos dos rios Tietê, Paraná e Parnaíba. Isso foi possível transportar mercadorias entre a região de São Simão, em Goiás, Concha, São Paulo, e o lago da represa de Itaipu, né, na divisa entre o Paraná e o Paraguai. Trata-se de uma hidrovia, né, a que nós chamamos de Tietê-Paraná, que tem cerca de 2.600 quilômetros de extensão e permitiu o barateamento do transporte de mercadorias. Essa hidrovia é também importante ao intercâmbio comercial entre o Brasil e os países do Mercosul, porque por ela, milhares de toneladas de soja estão sendo transportadas de São Simão, uma cidade goiana, até Pederneiras, em São Paulo, numa extensão de 640 quilômetros, pelos rios Parnaíba, Paraná e Tietê. Cada comboio tem 4 chatas, né, que transporta
equivalente à carga de 135 caminhões, né? O que desmonta aí o baixo custo do transporte fluvial. Então, o Rio Paraguai, tipicamente de planície, nasce na Chapada dos Parecis e junto com os rios Paraná e Uruguai, eles vão formando o grupo de rios mais importantes que formam a Bacia Platina. Então, nós temos aí as Cataratas do Iguaçu, né? Em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Um dos nossos polos turísticos brasileiros. O clima e a vegetação do Centro-Sul. Bom, a região brasileira que mais sofreu devastação da paisagem vegetal e a que apresenta as cidades com os índices mais elevados de poluição atmosférica estão exatamente concentrados no Centro-Sul. A concentração das atividades econômicas e da população brasileira explica parte desse problema. Então, o crescimento urbano das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras, não foi acompanhado pelo crescimento dos meios de transportes coletivos. E, ao mesmo tempo, o uso do transporte individual tornou-se uma opção muitas vezes necessária. Uma opção mais do que muitas vezes necessária. Então, ao mesmo tempo, as ruas, as avenidas, elas não comportam a imensidão, a quantidade de veículos, provocando aí um congestionamento, né, que agravam ainda mais a poluição do ar. Por exemplo, a cidade de São Paulo, que não é mais um centro industrial, 90% da emissão dos poluentes são produzidos por veículos automotores. Né? Ela é uma metrópole americana, né? a maior metrópole da América Latina. Então, nós temos aí a distribuição do clima do Centro-Sul. Na legenda, a gente pode ver aí onde tem um clima tropical úmido, que pega aí Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aí nós temos um tropical, com um inverno seco e um verão úmido, que pega Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Nós temos um clima subtropical com verões quentes, que a gente vai pegar uma parte do Paraná, de São Paulo, uma parte de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E o subtropical com verões brandos, que pegam uma parte do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A vegetação acompanhando o clima, né, a vegetação original do Centro-Sul estava assim distribuída. Mata tropical, mata atlântica, mata dos pinhais ou das araucárias, cerrado, campos, complexo do Pantanal e a vegetação litorânea, que são aquelas restingas, dunas e mangues. As paisagens tropicais. Bom, o Centro-Sul apresenta um clima predominantemente tropical. Apresenta uma estação seca, um inverno que se estende aproximadamente de abril a agosto, né? E outra chuvosa, o verão, que dura de setembro, outubro a março. Então, as temperaturas elas são elevadas o ano todo. A vegetação do cerrado ocupa grande extensão das áreas tropicais. Então, nós temos aí veados, campeiros no cerrado do Parque Nacional das Emas, em Goiás. Uma foto de 2003, né? E aí o cerrado, né? Qual é o aspecto dele? É um aspecto muito variado, né? Ora com árvores de grande porte, bem próximas das outras, uma mata fechada, com aspecto de floresta. Ora com arbustos e árvores de pequeno porte, né? Bastante esparsas, quer dizer, longe umas das outras, né? Então, o cerrado apresenta uma enorme biodiversidade, né? Contando com cerca de mais de 10 mil espécies de vegetais. Existem vários ecossistemas que apresentam também expressivas riquezas em termos de animais. Aí vem o Pantanal, né? Que é a formação de clima tropical, caracterizada aí por uma vegetação constituída de misturas de espécies vegetais de diversas formações. Um verdadeiro complexo vegetal, que a gente chama complexo vegetal do Pantanal, que vem sendo afetado pela poluição de alguns rios,
com o mercúrio e pela caça a animais como o jacaré, a onça pintada. Então, os rios vêm sofrendo assoreamentos por causa da distribuição, né, ou da destruição da vegetação naquela região, né, nas suas margens, que vem acelerando a erosão. Então, o relevo do Pantanal é plano, a presença de vastas extensões de campos que transformaram a pecuária na mais tradicional atividade daquela região, e recentemente o turismo é outra atividade que vem atraindo muito investimento na região do Pantanal. Então nós temos aí uma imagem do Pantanal mato-grossense, uma foto aí de 2006, na época das vazantes, né? Porque quando é época da cheia, isso fica tudo inundado. E no litoral, onde nós temos a Mata Atlântica, ou pelo menos uma parte dela, e a vegetação litorânea. É a faixa próxima do litoral, um clima tropical úmido, em razão da entrada dos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Então, a floresta ou Mata Atlântica, que se estendia do litoral até a borda dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, subdividia-se em dois tipos: floresta tropical de encosta ou úmida, bastante densa, com grande número de espécies vegetais, e floresta tropical de planalto ou semiúmida, menos densa e com menor número de espécies vegetais. Hoje, a maior parte dessas florestas deixou de existir, restando apenas alguns trechos esparsos em encostas, como a Serra do Mar, que corresponde a 7% da vegetação original. Na vegetação litorânea predomina o mangue. Aí nós temos a vegetação de mangue em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Foto de 2003. E aí nós temos o Parque das Neblinas, em Bertioga, São Paulo, né? Que também faz parte do Centro-Sul. E as paisagens subtropicais, né? As de clima subtropical, na maior parte no Paraná, no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Esse clima subtropical, eles apresentam temperaturas médias anuais inferiores às das zonas tropicais e sofrem maior influência das massas de ar frias originárias da região do Polo Sul. No inverno, as geadas são frequentes, prejudicando a agricultura. Em alguns lugares, chega até a nevar, né, por causa da altitude. Então, o clima subtropical é o que apresenta no Brasil a maior variação de temperatura entre o inverno e o verão, delimitando aí muito bem duas estações. As chuvosas são bem distribuídas, o que favorece o cultivo de certos produtos agrícolas como arroz, soja e milho. A vegetação primitiva da maior parte dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul eram constituídas por campos e florestas, e o predomínio desse tipo de clima na região favoreceu o desenvolvimento de culturas não tropicais, como o centeio, a cevada e o trigo. Aí vem as matas dos pinhais, que em outros tempos ocupava a maior parte da região. Atualmente ela está bastante devastada. Por conta de quê? Da intensa utilização de sua madeira pelas indústrias de celulose e de móveis. Os campos limpos aparecem tanto nos planaltos como nas depressões do sul do país. E no extremo sul, esses campos recebem a denominação de Campanha Gaúcha, que é a tradicional área de criação de gado bovino no Brasil. Aí nós temos um mapa destacando uma importante hidrovia, né, que nós temos aí no Centro-Sul, mostrando aí todos os rios, né, que cortam e que atravessam e drenam a região Centro-Sul. Bom, gente, vamos ficando por aqui, vamos fazer nossas atividades e até a próxima aula. Muito obrigada.